No Brasil está a principal floresta natural do mundo, berço de uma das maiores biodiversidades deste planeta. A Amazônia, com sua natureza exuberante e ao mesmo tempo frágil, acolheu uma grande diversidade de povos ao longo da história, no interior de suas matas e na beira dos rios. Isso é comunidade! Isso é um mundo só! Somos a resistência do samba! No meu coração é só felicidade! Vem comigo, diversidade! Alô, povão, agora é sério! Canta, Serrinha, segura! Exuberante natureza! És a comunhão de toda a crença! Vivia na mata, a pesca e a caça, mitos e lendas. Bonã, pegou e Limagé, no raiar do novo dia. Depois da conquista em 1500, estes povos passaram a ser chamados genericamente de indígenas. A floresta amazônica é o lar de grande número de povos indígenas, mais do que em qualquer outro lugar no mundo. Cientistas e pesquisadores afirmam que os indígenas são os protetores da floresta, modos de vida, e ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local, porque têm formas únicas de viver e ocupar um lugar. Nossa floresta e no querer pra afastar o mal, sempre certeira é sua flecha, falange de caboclos pra vencer. Para os índios, a floresta é um mundo. O seu habitat é como uma grande enciclopédia viva para o seu conhecimento. Os sóis, nem mesmo todo o povo. Os indígenas têm outra percepção da natureza, de modo que as coisas que ocorrem são manifestações do sagrado. A terra, por exemplo, não é vista como mercadoria, mas sim como espaço sagrado, no qual foram enterrados os antepassados, um ambiente a ser preservado e respeitado. Na Grande Mãe que os povos indígenas guardam suas lembranças, suas vivências e constroem a sua história. Caçador, guerreiro de verdade, tá bonito. O rei de gueto, onde é adversário. És exuberante natureza. Presidente de Odônio, meu respeito. A comunhão de toda. Como os povos indígenas de todo o mundo, os indígenas do Brasil têm conexões espirituais muito profundas com a terra. Isso se reflete em suas ricas histórias orais, na sua cosmologia, em seus mitos e rituais. Os mitos estão muito presentes na cultura indígena, de modo que são eles que explicam todos os acontecimentos do mundo físico. Estes mitos são as histórias fundamentais ou fundadoras que mantêm a unidade de crenças de um grupo indígena. Os mitos ajudam a compreender o que é permitido ou não para um determinado grupo, o que eles consideram como bom ou mal. Ainda os acontecimentos como a chuva, o trovão, a seca e outros fenômenos naturais. O primeiro conhecimento, então, que eles têm do sobrenatural é um ser que chamam de Monã, criador do céu e da terra, e também dos animais. Nossa floresta, pelo querer, pra afastar o mal, sempre certeira é a sua flecha, falange de caboclos. Ele viveu entre os homens num clima de cordialidade e harmonia, até o dia em que eles deixaram de ser justos e bons. Então Monã investiu-se de um furor divino e fez descer o fogo do céu sobre a terra. Desse apocalipse indígena sobreviveu um único homem, Irim Magé, qual Monã transportara para o céu a fim de que escapasse do furor daquele fogo que tudo devoraria. Quando Irim Magé viu a terra destruída, dirigiu-se a Monã com lágrimas e suspiros. De que me servirá viver sem nenhum semelhante? A essas palavras, Monã tomou-se de compaixão e fez chover, e com tal abundância que todo o fogo se extinguiu. A terra foi coberta de água que cavou as terras,
fez as montanhas, os vales, os rios e os oceanos. Monã, então, deu a Irim-Magé uma companheira, uma mulher, a fim de que juntos repovoassem a terra de homens melhores. E foi graças a isto que pôde criar uma série de outros seres, de animais, espalhando-os depois sobre a terra. Sagrada força ancestral. Ao lado das divindades criadoras, figurava também um ser sobrenatural supremo, o espírito do trovão, e o denominavam Tupã. Os índios acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante as tempestades. Acreditavam também em um deus do sol, Guaraci, e em uma deusa da lua, Jaci. Falange de caboclos pra vencer. O que, caboclo? A força de Jurema nos guiar. A luta é de cada um de nós. E não estamos sós. Opa! Nem mesmo todo o fogo da ganância pode. Minha comissão de carnaval. Cada uma das diversas sociedades indígenas elabora suas próprias explicações a respeito do mundo, dos fenômenos da natureza, dos espíritos, dos seres sobrenaturais e, também, do momento em que surgiram os seus ancestrais. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: o respeito e ligação com a natureza, e respeito à sabedoria dos anciãos. É comum nas tribos indígenas a vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Detentor de muitos conhecimentos e da história da tribo, o pajé é o indígena mais experiente. Ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história e as tradições da tribo. Desde muito jovens, os pajés são escolhidos pelas forças da natureza e seu destino selado pelos mamaés, os espíritos, que brincam ao redor da aldeia, os visitam em sonhos e os levam ao universo mágico da cura e da magia. Eles utilizam a sabedoria aprendida para aconselhar as pessoas a fazer rituais de cura. Quando o pajé canta, ele conecta a comunidade com os espíritos e os seres da floresta. Isso traz harmonia e força, promove equilíbrio e saúde. E não estamos sós. Nem mesmo todo o fogo da ganância pode. Minha comissão de carnaval. Esperança, o filho da mata, banhado de axé, legítimo herdeiro de Odé. Índia é resistência, Índia é guardião. Alegria, alegria. Não há uma religião indígena única, pois cada povo tem suas próprias crenças, rituais e manifestações. O que é comum entre os grupos é a crença em divindades ligadas às forças da natureza, bem como em espíritos dos antepassados. A dança indígena tem um papel religioso dentro da cultura indígena. A dança é, para os índios, a maior expressão de espiritualidade. Junto com a música, ela desempenha um papel importante, pois através dela os povos indígenas podiam preservar grande parte de suas memórias e tradições. Os índios realizam este ato com o objetivo de praticar um ritual. Os intuitos são os mais variados, tais como espantar maus espíritos, expulsar doenças, agradecer a colheita, a caça, marcar mudança de fase do jovem para a idade adulta, entre outros motivos. Da floresta, eles obtêm tudo o que precisam para suas vidas, desde material para a construção de suas moradias, utensílios básicos, ferramentas, implementos de caça, até alimentos e remédios. Desde pequenas, as crianças aprendem sobre a floresta e sabem que compartilham esse habitat com outros seres, animais de muitas espécies diferentes, que às vezes podem ser caçados para alimentar seu povo. A maioria dos povos indígenas
vive completamente das florestas, através de uma mistura de caça, coleta e pesca. Se considerarmos apenas as culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, já temos uma grande gama cultural, característica comum das várias etnias indígenas brasileiras, a valorização e o contato com a natureza. A história testemunha de que várias tragédias ocasionadas pelos colonizadores aconteceram na vida dos povos originários dessas terras. Escravidão, guerras, doenças, massacres, genocídios, etnocídios e outros males que por pouco não eliminaram por completo os seus habitantes. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, das quais dependem para sobreviver, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter a sua língua, os seus costumes e sua floresta. Povos indígenas e comunidades tradicionais protegem diariamente as florestas. São seus verdadeiros guardiões. Eles arriscam suas vidas para denunciar atividades ilegais em seus territórios. As terras indígenas funcionam como uma barreira ao avanço do desmatamento e de suas trágicas consequências. Por isso, os guardiões da floresta são ameaçados, criminalizados e sofrem graves tipos de violência. Hoje, os indígenas, os donos da terra, os verdadeiros guardiões da floresta, vivem em um conflito com os invasores das terras indígenas. Os indígenas da Amazônia arriscam suas vidas para enfrentar madeireiros, garimpeiros e outros invasores que destroem a floresta dentro de terras indígenas com tamanha destruição de sua grande fauna e flora. Com isso, tirando tudo que os indígenas possam sobreviver, acabando com árvores nativas e animais, alguns já extintos. A grilagem de terras, a expansão de fronteiras agropecuárias, a mineração e a exploração econômica descontrolada, entre outros fatores, são consideradas as principais atividades responsáveis pela perda da floresta. Contudo, os grandes guardiões e protetores verdadeiros de todo o ecossistema, os indígenas, lutam por socorro por todas nossas matas amazônica e atlântica, pois continuam sendo devastadas pela intensa pressão do agronegócio e do mercado imobiliário. Entre outros riscos estão o desmatamento contínuo, a perda da biodiversidade e uma possível extinção de espécies. Na mesma visão indígena, Chico Mendes foi capaz de, com todas as limitações que o cercavam, fazer conhecida a sua voz, arriscando a vida pela defesa da preservação da floresta amazônica. Chico Mendes pagou com a vida para que o olhar do mundo se voltasse àquela região do país, alvo constante de interesses poderosos para os quais a vida tradicional e a própria existência da floresta amazônica são apenas entraves ao lucro sem medida. O desmatamento acelera o surgimento de doenças, principalmente aquelas ocasionadas por vetores. Esses transmissores, que anteriormente estavam no interior das matas, passam a buscar outros locais para se abrigar e conseguir alimento, levando com eles vírus e outros organismos patogênicos. Com amplas queimadas e o aumento na derrubada das florestas que ainda continuam nas florestas tropicais da região amazônica, assim como ao redor do mundo, especialistas expressam preocupação quanto à saúde de quem vive às margens do desmatamento. Quanto mais degradamos e retiramos os habitats florestais, mais expostos estaremos às situações de epidemias infecciosas. Do pasté, este não é escolhido pelos mamaés. Auê, auê, um grito de guerra. Auê. A natureza é o espelho material do Orum. Portanto, devemos cuidar dela em todos os seus aspectos. Ó Oxóssi, orixá africano da caça, abre os caminhos e guia os que te chamam com fé, com amor, com respeito aos ancestrais das matas. Traz para o povo a sobrevivência,
a cura das doenças pela natureza, a saúde plena. Rei das florestas, ligado à natureza, Oxóssi é um soberano atento. Carrega contigo o arco e flecha, exímio caçador. Seus olhos vigiam todos os cantos do seu espaço sagrado, alertando para qualquer ameaça a harmonia necessária à vida. Oxóssi é das matas, das florestas, dos animais, da natureza de uma forma geral, do alimento em fartura. Na história da humanidade, cumpre um papel civilizador importante, pois na condição de caçador representa a forma mais arcaica de sobrevivência humana. A própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem se sobressair no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. Defensor e harmonizado como meio ambiente, Oxóssi tem importante papel na preservação da sobrevivência humana. O conhecimento e a vida na natureza fazem de Oxóssi um perfeito guerreiro e sábio como os indígenas. Como todos os outros orixás, Oxóssi também está no dia a dia dos seres vivos, convivendo intimamente com todos nós. Dentro do culto, ele é o caçador do axé, aquele que busca a fartura para o ilê, aquele que caça as boas influências e as energias positivas. O mito do caçador explica sua rápida aceitação no Brasil, pois se identifica com diversos conceitos dos índios brasileiros sobre a mata ser região tipicamente povoada por espíritos de mortos, conceitos igualmente arraigados na Umbanda popular e nos candomblés de caboclo, um sincretismo entre os ritos africanos e os dos índios brasileiros. Oxóssi enaltece tudo, ele nos proporciona ensinamentos e saberes perfeitamente conforme as nossas necessidades. Chefe do povo das matas, o que é caboclo? Os caboclos são espíritos que têm como missão nos ensinar a respeitar a natureza e amar o próximo por meio da caridade. São eles que nos encorajam a nos mantermos no caminho da luz, da fé e da paz. De acordo com a história, a cabocla Jurema, quando humana, foi abandonada por sua mãe, aos pés de uma árvore denominada Jurema, quando tinha apenas 7 meses de vida, mas foi resgatada pelo caboclo Tupinambá, por quem foi criada. Jurema cresceu forte, bonita, corajosa e tornou-se a primeira guerreira mulher de sua tribo, destacando-se pela força, agilidade e manejo das armas, além de dominar a ciência da mata. Só depois de desencarnar-se, veio à Terra para ser reverenciada. Chefe da linha de Oxóssi, Jurema tem a sua legião formada por grandes entidades espirituais que amparam aos necessitados, usando ervas em suas fórmulas curativas. Junto com seus caboclos, domina o uso das plantas e ervas de suas matas para proteção, limpeza e cura espiritual. Esta cabocla, guia-chefe nas linhas das matas, filha mais velha do caboclo Tupinambá, trabalha em uma sintonia com a natureza, como a lua, o sol, a mata, a chuva, o vento, a flora, a fauna e os demais elementos. Nossas florestas são fonte de cultura para muitos povos e elementos essenciais para estabilizar o clima. Nossa biodiversidade é fonte de saúde e inovação. Desta interdependência entre os seres e os ecossistemas, da qual estamos profundamente conectados, depende a nossa própria sobrevivência. É importante que haja uma união mundial na busca de meios mais efetivos de preservação ambiental, ao passo que a vida da pessoa humana depende diretamente dos recursos naturais. Proteger a natureza significa proteger a vida, o abrigo e sustento tanto para nós humanos quanto para a vida selvagem nos lugares mais vitais do planeta. Cuidar, guardar, preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Buscar um equilíbrio entre os avanços da sociedade e a proteção ambiental
é garantir a sobrevivência desta e de futuras gerações. Salve os guardiões da floresta e a preservação ambiental. O que, Arô? Salve Oxóssi. Salve a diversidade. Sinopse: Grêmio Recreativo Escola de Samba, Acadêmicos da Diversidade, Carnaval 2022. Resistir é proteger a terra, sagrada força ancestral. Porque Arô, meu pai Oxóssi, ajuda a proteger nossa floresta pelo querer. Aí, mandou bem! Que bonito! Porque é um garoto que começou, que trabalhou, através do seu talento, foi conquistando tantas conquistas, mas acima de tudo, a simplicidade do garoto que é família, assim como cada integrante da nossa querida Acadêmicos da Diversidade. Como todos nós, durante a pandemia, passou aí sofrimento, como a gente diz, catou muito papel na ventania. E hoje a gente tem orgulho e tem a honra de trazer com muito carinho, apresentar a vocês a nossa nova voz. O Roxinol pousou sobre o palco da diversidade, trazendo seu belo e envolvente canto para brilhantar ainda mais o desempenho do nosso lindo samba de enredo. Intérprete, experiência, com trabalhos relevantes em agremiações famosas do nosso Carnaval Carioca. Sem dúvidas, fará com que a diversidade seja ouvida ao longe por toda a passarela, harmoniosa e feliz. Seja bem-vindo, toda a sorte do mundo. Atenção, bateria! Atenção, Parque de Madureira! Atenção, mundo do samba! Atenção, família Acadêmicos da Diversidade! A partir de agora, o show é dele! Vamos cantar, porque chegou o menino de ouro das passarelas! Com vocês, nosso novo intérprete oficial! Qual o nome dele, locutor? Simplesmente Gil de Água Brito! E a Cris Alves, nossa diretora na área de passistas, fazendo a entrega da camisa oficial ao nosso Thiago Brito. Vamos lá! Com o kit churrasco. Ô, amiga, vem cá, deixa eu fazer uma foto com ele aqui. Isso. Ele perdeu, foi só uma foto, viu? Boa, boa. Ô, Alexandre, dá aquele gasto pro teu amigo aí. Isso aí. Coisa linda, boa noite a todos. Boa noite, diversidade. Pode ser melhor na escola. Boa noite, bateria. Todo mundo tá em casa, só rapaziada maravilhosa. Casal de Versão Porta-Bandeira, toda a harmonia, todos os segmentos. Bateria, tem nem o que falar, mestre Washington. Carnaval 2012, fomos campeões pela Inocente Belfor Roxo, a escola que a gente tem o maior carinho. Passamos lá no grupo especial em 2013. Minha família da Caprichosos, todo mundo tá aí, meus amigos do carro de som. A gente fechou essa semana, então vamos. E sendo que eu ainda não tiver 100%, minha rapaziada já tá na agulha ali, a gente. Vamos embora. Vamos junto!
É isso aí, é diversidade. Vamos, Marcelo!